Como lidar com os erros e fracassos na nossa vida pessoal e profissional. Olá, bem-vindo ao quarto vídeo que tem por tema Como lidar com os erros. E lidar com os erros é mais uma das coisas que a escola não te ensinou. Tenha certeza disso. Lidar com os erros é algo que tu tens dificuldade. Bom, mas antes, por falar em erros e fracassos, eu quero vos alertar que eles andam de mãos dadas. Porquê? Porque normalmente quando nós erramos, o errar leva-nos a um fracasso. Por isso, temos de ter bem em conta os nossos erros. E assim que errarmos, vamos evitar o fracasso. Temos como exemplo vários erros que cometemos e que nos levaram ao fracasso. Para muitos, foi um casamento fracassado. Porquê? Porque erraram durante o casamento em muitas coisas, levou ao fracasso. Ou para outros, a educação dos nossos filhos. Muitas das vezes temos a noção que não estamos a educar bem, ou que não fizemos o nosso melhor, ou que erramos na educação e sentimos-nos fracassados. No nosso trabalho, exatamente a mesma coisa. Quantas tarefas saíram fracassadas ou saíram menos bem feitas? Nos nossos relacionamentos com os colegas, com os amigos, nos nossos negócios, nas nossas empresas. Quantos erros cometemos e que levou-nos a fracassar. Outros nem por isso. Porquê? Porque conseguimos solucionar. Mas bom, realmente são muitos os motivos que nos levam a errar. Temos que ter muito cuidado sobre aquilo que fazemos e como fazemos para não errar. E os erros podem ter várias origens, têm vários motivos. Dou-vos como exemplo o stress, a pressão, a insatisfação profissional, o cansaço, a instabilidade financeira e emocional, más escolhas, más companhias, más decisões, ouvirmos maus conselhos e muitas outras coisas. Estaria aqui a falar montes de tempo sobre motivos que nos levam a errar. Mas bem, antes de lhes indicar as 10 dicas que tenho para vocês melhorarem a forma de lidar com os vossos erros, deixo-vos uma reflexão. Pensem no último erro que vocês cometeram. Lembrem-se qual foi o último erro e qual foi a lição que aprendeste com ele. Isto é essencial para superares os erros que cometes. Perceberes o que aprendeste com esse erro. Estás preparado para ter atenção e escreveres estas dicas? Então vamos lá. Primeira, reconhece logo que erraste. É a primeira coisa e fundamental. Reconhecer que erraste. Assumir o erro é deixar que esse erro não se agrave. É não deixar que o problema se arraste e que cause danos maiores e possa colocar culpas em quem não as tem. É a melhor forma de implementar uma solução. A segunda dica é, após teres o erro, pedires logo desculpas. Mas pedires desculpas sem exagerar. Com sinceridade, com humildade, porque assim vais criar um melhor relacionamento com os teus colegas, com os teus chefes, com a tua família, com quem te pode ajudar a superar o problema que tu causaste. E assim vais minimizar o erro. Em terceiro lugar, aceita as consequências e responsabilidades. Não deixes passar a ideia que não foste tu o responsável. Está preparado para o que daí pode acontecer. Afinal,
foste tu que causaste o problema. E por isso, assume logo a responsabilidade, porque mais uma vez vais criar solidariedade à tua volta para minimizar as responsabilidades ou as consequências que daí venham. Em quarto lugar, não alimentes o sentimento de culpa. O alimentar o sentimento de culpa é só prejudicar-te. Vais ficar deprimido. Não vais ter energia para criar a solução. Para cumprir com as 3 dicas anteriores. Porque, sem dúvida, tu tens é que superar o problema. E diz o velho ditado, não adianta chorar sobre o leite derramado. Em quinto lugar, esta quinta dica é desvalorizar os comentários maldosos ou depreciativos de quem te rodeia. Não te importes com o que dizem ou o que falam nas tuas costas. Nunca te esqueças que, faças bem ou faças mal, vai haver sempre gente a dar-te razão e outros que não. Vai haver sempre gente a dizer mal. Porque há pessoas que tu não consegues agradar. E por isso, como tal, não te preocupes. Tu só tens é que assumir o teu erro. Tu só tens é que pedir desculpas, independentemente do que vão pensar de ti. A sexta dica é refletir sobre o sucedido. E refletir sobre o sucedido não é martirizar-te com a culpa. É tu perceberes e analisares o que aconteceu e porque aconteceu. Para quê? Para agora tomares novas atitudes e melhores decisões no caminho da melhor solução. Da melhor solução perante o erro que tu deste origem. Deixem-me fazer uma ressalva. Todas estas dicas servem perfeitamente para a tua vida profissional e pessoal, seja no teu trabalho, seja na tua secção, seja na tua empresa, na tua família, entre amigos, no teu clube. Por isso, tem bem atenção que vai-te ajudar a teres mais prestígio se cumprires com estas 10 dicas. Bem, vamos então à sétima. Sétima dica. Entenda que errar não é o fim do mundo. Errar é humano. Ninguém está livre de cometer o mesmo erro mais que uma vez. Se o fizer, repita, siga novamente as dicas que estamos a comentar. São muitos os erros frequentes e com repetição. Por exemplo, na vida amorosa, nas sociedades. E por falar em sociedades, deixa-me eu vos contar uma história que já remonta a uns anos atrás, mas que é mais do que atual. Eu comecei a minha vida empresarial com 18 anos. Fiz a minha primeira empresa sozinho. Aos 23, abracei um novo projeto e esse projeto decidi convidar para meu sócio um dos meus melhores amigos do momento. Acontece que foi um erro que eu cometi. Cometi esse grande erro porque perdi ali um amigo. Não perdi a sociedade porque ainda perdura hoje. Mas normalmente perde-se um amigo e perde-se uma sociedade. E porque como fiquei tão afetado com a situação, pensei, nunca mais faço uma sociedade com ninguém. Estava eu a dizer algo que mais tarde se veio a verificar em contrário. Por isso costuma dizer, nunca digas nunca. E eu disse nunca, mas fiz. Passado muitos anos, com o meu melhor amigo de sempre, era como um irmão, só não tínhamos origem do mesmo sangue. Uma amizade incrível. Tivemos N negócios, montes de negócios toda a vida, nunca fizemos uma sociedade. E quando fizemos a primeira sociedade, e única, e a minha última sociedade, mais uma vez foi um desastre. E aqui sim, foi um desastre em termos de perder o meu melhor amigo e o desastre porque a empresa foi abaixo. Por isso, mas isso não me fez parar.
e fez-me assumir os erros que eu cometi e que deram origem a esta situação. E fez-me também assumir as responsabilidades pelos danos causados. Por isso, com esta história, quero-vos dizer que todos nós cometemos erros e muitos deles mais que uma vez e por vezes mais do que duas. Bem, vamos à oitava. A oitava dica é: escute o que os outros têm para lhe dizer. Sim, escutar o que os outros têm para nos dizer. E isso é fazer com que, mediante um erro que cometemos, nós consigamos logo falar com o nosso chefe, ou se foi em casa com a nossa esposa ou com um amigo. Fale com quem pensa que pode ajudá-lo a resolver esse problema. A nona dica é olhar positivamente para o erro. Aprenda com esse erro. Olhe com um lado positivo. Olhe como uma aprendizagem. Olhe como uma oportunidade para fazer melhor da próxima vez, para criar uma melhor solução. Pense nisto, porque olhar para o erro como uma aprendizagem é, sem dúvida alguma, uma das melhores formas para ultrapassar qualquer problema e o seu sentimento de culpa. Finalmente, a 10ª dica. E são 10 porque parece-me a mim que são as mais importantes e as básicas para nós sabermos lidar com os problemas. Porque muitas outras dicas existem. Mas esta, a 10ª, que é pensar sempre em recomeçar. Depois de cometer um erro, recomece. Este é o ponto central. Todos os pontos anteriores servem para dar suporte ao recomeçar o mesmo plano, a mesma intenção, a mesma tarefa, mas de uma forma diferente, de uma forma a que não erre. Mas se errar, volte tudo de novo. Reconheça o erro, peça desculpa, aceite as consequências e todas as outras mais dicas. Bem, meus amigos, se vocês conseguirem colocar em prática todas estas dicas, vocês, com toda a certeza, vão sentir diferença sempre que cometerem um erro. Agora, quero somente vos pedir os likes, os comentários a este vídeo, a estas minhas dicas. E convidá-los a assistir ao próximo vídeo, que tem como tema como lidar com o dinheiro. Um bem-aja.